Esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que, como vocês sabem, traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. E esse é um episódio muito especial porque é nossa despedida do podcast. Então, pela última vez, eu sou a Clara Castro, fellow de retina em São Paulo. E eu sou a Carolina Ilgas, também falo de retina em São Paulo, e hoje temos a alegria e a honra de conversarmos com o Dr. André Maia. Ele é meu professor, meu chefe, meu mentor, e para a grande maioria dos oftalmologistas dispensa as apresentações. Ele fez residência em oftalmologia na Unifesp, onde também realizou fellowship em retina e glaucoma, complementando a sua formação com fellowship em retina cirúrgica na McGill, no Canadá. E talvez, para surpresa de muitos, também cursou filosofia. É um cirurgião de excelência, reconhecido mundialmente, sendo frequentemente convidado para realizar cirurgias ao vivo, ministrar aulas nos principais congressos. Ele sempre esteve na vanguarda da retina, mas existe uma dimensão da sua trajetória que talvez ainda seja mais marcante, que tem tudo a ver com a SBO Jovem, a formação de pessoas. Ao longo de décadas, o programa de fellowship da Retina Clinic formou dezenas de especialistas e eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. Para nos ajudar a fazer as perguntas, pedimos para todos os seus ex-fellows, que o acompanharam bem de perto nas suas diferentes fases ao longo de quase 20 anos, fazerem todas as perguntas que vão aparecer aqui no episódio. Eles o descreveram como grande mestre, mentor e até lighthouse, a pessoa mais generosa, obstinada, incansável, cuidadora e catalisadora que eles já conheceram. Seja muito bem-vindo, professor. Carol, Clara, é um prazer estar com vocês. Uma honra também participar desse evento que tem marcado esse ano da SBO, que de fato se tornou um grande evento online e presencial. Eu sei que vocês fizeram uma reunião presencial no último congresso da SBO. Então, para mim é uma honra participar desse evento que vocês estão brilhantemente organizando. Obrigada, doutor André. Não poderia ser um convidado mais especial para esse episódio. Então, para começar, o senhor sempre esteve na vanguarda da retina, incorporando novas tecnologias muito antes delas se tornarem realidade. Qual você acha que é a importância dessa inquietação para continuar aprendendo e inovando na medicina, mesmo depois já de tantas conquistas? Eu acho que a ideia da pergunta é no sentido também de estimular os jovens, né, especialistas Sim. que estão começando a carreira, de que forma que eles conseguem se manter inquietos. Eu acho que essa inquietação é muito importante para que a gente consiga sempre adquirir novas tecnologias, muitas vezes puxar o envelope, no sentido de trazer uma inovação dentro da sociedade. Tem que ter um pouco de coragem, um pouco também de determinação, mas um pouco de loucura, porque à medida que você traz uma tecnologia que ainda não é aceita por a maioria das pessoas, dos colegas oftalmologistas, muitas vezes você pode ser visto como inovador demais. Então você tem que ter um pouco de desprendimento e arriscar um pouco a imagem e o que você acredita como importante no sentido social para que você consiga inovar. Então, um exemplo que eu posso dar é quando a cirurgia de vitrectomia começou transconjuntival, a gente fazia antes a abertura da conjuntiva, colocava os trocáteres, que é o sistema de 20 gauge, e quando começou com 25 gauge, praticamente 25 anos atrás, essa tecnologia não existia no Brasil. Fomos para a Europa, onde a gente comprou 10 kits da DORC. Na época era o que tinha, não existia álcool em 25 gauge. E a gente trouxe para o Brasil e a gente começou a fazer 25 gauge com ácuros. Na época era o equipamento que tinha para fazer cirurgia. Lógico que tecnologicamente falando, hoje a gente vê que é muito difícil, porque a fluídica era muito ruim com ácuros. Mas era um passo muito interessante. A gente achou que isso realmente poderia ser o futuro. E eu lembro que no começo, quando a gente começou a fazer essa cirurgia, as pessoas olhavam de forma, algumas com muito desdém, algumas com muita crítica, achando que isso era apenas uma moda passageira. Mas a gente acreditava que não, a gente acreditava que isso era o futuro da cirurgia de retina e que era a cirurgia minimamente invasiva, né? Então acho que é um exemplo para mostrar para vocês que às vezes você tem que puxar um pouquinho o envelope e realmente não se importar muito com o que as pessoas possam pensar em relação a essa inovação. Onde o senhor se atualiza? Onde você acha que é o melhor lugar para perceber essas
novas técnicas, novas inovações que estão por vir? Antigamente, a gente esperava que os livros fossem publicados, né? Depois, os artigos científicos. A gente foi entendendo que os artigos geralmente já publicavam coisas consolidadas. Então, para a gente trazer coisas que ainda não tinham sido publicadas, a gente tem que ir diretamente à fonte das pessoas que estão criando. Então, é importante que a gente tenha um relacionamento, esteja presente nos congressos internacionais, veja o que está sendo apresentado, converse nos bastidores com as pessoas e sempre procurar também participar dessas inovações. Então, a gente aprende hoje, é o que eu gosto de dizer, no corredor dos congressos. Muito mais do que ali vendo as palestras ou lendo os artigos científicos. E a internet também hoje, as redes sociais, elas são muito importantes para trazer novidades, especialmente na área de tecnologia. Não na área de medicina, mas na área de tecnologia, né? Então, por exemplo, hoje a inteligência artificial é uma ferramenta que a gente usa no nosso dia a dia, e quem trabalha comigo sabe que eu uso de fato para atendimento dos meus pacientes. Quase todos os pacientes a gente faz relatórios e faz atendimento usando inteligência artificial. E esse conhecimento a gente adquire através das redes sociais. Eu não leio artigos científicos sobre inteligência artificial, eu não estudo do ponto de vista acadêmico isso, mas eu vejo o que acontece e vou experimentando. Então você tem que experimentar um pouco. É sempre a questão de ver o que acontece e experimentar o que aparece para ver se faz sentido, né, para cada um de nós. Então não acredito que exista um curso que se feche, por exemplo, e tem um começo, meio e fim. Eu acho que é uma questão de como ir à academia. Você sempre tem que ir. Não adianta você ir um mês e acabou, nunca mais preciso na minha vida. Não, você tem que ir todo dia para que você consiga manter-se atualizado. Então é mais ou menos isso. Com certeza, professor. E a gente percebe também que você não tem medo de mudar, né? Acho que, como você falou, sempre tem contato com novas tecnologias, o que você está usando hoje, você não tem apego, né? Amanhã, se surgir uma superior, você vai usar essa outra, sem apego, né? Mesmo com tantas frentes de atuação, a gente sabe que você está muito presente em congressos, tem muitas cirurgias, demandas altas aqui na clínica. Você continua investindo uma parte importante da sua vida na formação dos fellows, que são jovens e em fase de amadurecimento pessoal, profissional. O que faz isso valer a pena para você? E o que te motiva a continuar nesse trabalho que a gente sabe que às vezes é árduo, de ensinar pessoas a crescerem, encontrarem seu caminho? Eu acho que é uma forma de a gente ter de realização pessoal, né? A gente vê o fruto disso, vê vocês crescendo, se desenvolvendo, apresentando em congresso e conseguindo desenvolver uma carreira profissional de excelência. E eu vou dizer que quase todos os meus ex-fellows, tanto da Escola Paulista quanto do consultório particular, eles têm sucesso acadêmico ou profissional, enfim, de alguma forma eles conseguem realmente se abrilhantar, né? Então, eu tenho fellows que têm hoje... quando eu comecei a treinar os fellows, hoje, vamos dizer, eles têm 25... Em 2002, quando eu voltei do Canadá, comecei a treinar os fellows na Escola Paulista de Medicina, então eu tenho vários médicos que aprenderam comigo, por exemplo, o Hagman, que é uma pessoa excelente, excepcional, um dos melhores cirurgiões de catarata e cirurgia de retina do Brasil, você conhece muito bem ele. Tenho a honra de ter treinado ele. Então, assim, desde os mais velhos, que é o Hagman, até os mais novos, como você, Carol, e os que estão ainda começando o nosso fellow, para mim é um prazer muito grande. Então, treinar as pessoas faz parte acho que do meu DNA da vocação. Acho que cada um de nós tem uma vocação, tem um porquê, né? E o mais importante é a gente tentar encontrar isso, o nosso porquê. Nem todo mundo vai ser um brilhante cientista, nem todo mundo vai ser um brilhante acadêmico, ou vai ser um brilhante professor, ou vai ser... Enfim, cada um tem uma habilidade, uma virtude. E a gente tem que procurar desenvolver essa virtude para que a gente consiga realizar a nossa plenitude. Um pouco aristotélico isso, mas de fato é o que eu acredito. Eu acredito que a gente tem virtudes e a gente tem que desenvolver. E acho que eu gosto de ensinar. Eu acho que as pessoas aprendem comigo, não só os meus fellows que estão diretamente em contato comigo, mas muitas vezes pessoas que estão mais distantes e que estão observando, estão acompanhando o nosso desenvolvimento, né? Ou seja, nas redes sociais ou nos eventos médicos que a gente participa e apresenta. Então, eu acho muito legal isso. Eu acho muito legal apresentar um negócio, daqui a 2 ou 3 anos, uma pessoa que eu nem conheço, apresentar alguma coisa muito parecida com a ideia que a gente trouxe. E acho muito bom. Eu acho que o desenvolvimento da sociedade como um todo, de retina ou oftalmologia, é sempre muito positivo para todo mundo. Eu não vejo meus ex-fellows, meus alunos, como concorrentes. Eu acho que eu tenho que formar as pessoas e eu quero que elas se desenvolvam na sua plenitude. Eu acho que seria uma parte muito egoísta
querer controlar conhecimento, não passar o conhecimento. Isso é uma tremenda de uma bobagem. É o que eu ouço às vezes algumas pessoas reclamar de professores que não querem ensinar seus alunos porque não tem medo que eles possam se desenvolver e eventualmente se transformar como competidores. Isso é uma bobagem. Você não consegue controlar o conhecimento. Com certeza. E existe uma frase que apareceu de maneiras diferentes nos depoimentos dos ex-fellows, as pessoas falando que você sempre acreditou nelas e muitas vezes enxergou um potencial onde elas mesmas não procurariam. E o que você acha que te ajuda a enxergar além no potencial das pessoas, na percepção dos talentos das pessoas, né, das aptidões, como você mesmo disse? Eu acho que é uma visão... eu costumo analisar as pessoas de forma psicológica, mais do que do ponto de vista físico. Uma entrevista, eu já consigo destrinchar a pessoa, tanto o paciente quanto os fellows, as pessoas com quem eu me relaciono. Poucas palavras. E eu acho que cada um tem uma virtude. E eu não vou cobrar de uma pessoa ou solicitar que ela faça uma coisa que não é da potencialidade dela, da capacidade dela. Isso vai gerar muita frustração. É importante que você ajude a pessoa a encontrar o caminho dela. É mais isso. Então, eu procuro tentar identificar o que essa pessoa tem de virtude e ajudá-la na melhor maneira possível, para que ela consiga sair de um nível A para o nível B. E, enfim, tem um caminho que eu acredito que seja melhor para ela, independente do que eu acho que seja melhor para mim. Entende? São coisas diferentes. Doutor, você falou das virtudes, né, das características. E se pudesse eleger uma qualidade que você valoriza acima de todas as outras, qual seria na hora de selecionar um fellow? Puxa, é difícil, mas eu acho que a honestidade talvez seja a maior virtude, porque a honestidade comigo e com ela mesma, com as pessoas que estão juntos, né? Eu acho que um fellow que não consegue se relacionar também com os outros fellows é complicado. Eu acho que tem que se formar um time. Às vezes é um pouco mais difícil, às vezes é um pouco mais fácil. E eu sei que eu sei que essa formação não é fácil, do ponto de vista psicológico é difícil, é estressante, mas é como você treinar um jogador de futebol. Você tem que puxar um pouquinho para que ele consiga se desenvolver. Então, eu acho que a honestidade talvez seja o mais importante, porque a partir daí você consegue todo o resto, né? Se a pessoa tem ou não vontade de operar, ou a parte que realmente não me interessa isso. Me interessa se ela é honesta. E até, né, falando de dentro, assim, uma coisa que a gente percebe, a gente até comenta entre nós, é que de alguma forma, propositalmente ou não, você consegue escolher pessoas que têm características fortes muito diferentes entre si, então complementares. Então a gente acaba se tornando um time coeso e tem pouca competitividade aqui dentro e a gente realmente acaba convivendo muito. Então eu acho que isso faz toda a diferença, professor, esse seu crivo, assim. Nós somos muito felizes aqui nesse ambiente que você criou. Aquilo que você estava falando de diversidade, eu lembro, eu não sei se foi um post que o senhor fez, doutor André, que era um mapa do Brasil, ou foi uma conversa, que assim, que tem fellows espalhados do norte ao sul do país, né? Isso deve dar uma gratificação muito grande. Com certeza. Eu acho que faltam alguns estados, a gente precisa conquistar alguns estados. Ele tem um mapa do Brasil. Boa parte dos estados. Boa parte. Brincadeira. E também isso é muito legal, porque quando a gente se encontra, né, acaba que a gente consegue compartilhar experiências e percepções diferentes da especialidade. E conversando com esses ex-fellows na hora de montar a pauta, vários tinham histórias para compartilhar de casos complexos em que praticamente não existia uma maneira clara de solucionar. E eu mesma já vi várias vezes as coisas mudarem dentro do centro cirúrgico e você ter que ser inventivo e achar uma outra forma um outro caminho, né, para chegar no resultado. E o que a gente queria saber é como você se prepara para cirurgias. Existe algo que você foca, que você não deixa de fazer antes de entrar num caso mais complexo ou mesmo mais simples? Bom, assim, acho que a primeira coisa que eu faço sempre é estar conectado com Deus. Eu sou uma pessoa extremamente religiosa e essa conexão, para mim, é muito importante. Durante a cirurgia, antes da cirurgia, às vezes eu paro, você já viu muitas vezes acontecer isso, e peço ajuda para que aquilo consiga se desenvolver da melhor maneira possível, tanto para mim quanto para o paciente, né?
Enfim, às vezes não acontece, mas eu sei das limitações físicas. Mas essa conexão, para mim, é muito importante. Eu tenho a capacidade de entender que eu não sou, que eu absolutamente finito na minha capacidade de atuação e eu preciso que tenha alguém me ajudando para que a coisa seja da melhor maneira possível. Então, isso eu acho que é fundamental. Eu tenho muita fé nisso. Quem me conhece sabe que eu tenho inúmeros textos, imagens religiosas, e, enfim, isso faz parte da minha vida. Né? Acho que é isso. E sempre foi assim, Bruce? Sempre foi assim, desde que eu sou criança. Sempre Sempre. foi. Às vezes mais, às vezes menos, mas sempre foi assim. Outra coisa que eu acho que é importante para as pessoas, enfim, que elas tenham do ponto de vista objetivo, que elas consigam resolver os problemas, elas têm um repertório cirúrgico ou repertório clínico. Você conhece, porque você pode resolver um problema de diversas formas. Seja um descolamento de retina, uma cirurgia de mácula, tem diversas formas de você, por exemplo, fazer uma cirurgia de catarata, diversas formas de fazer uma vitrectomia. Enfim, se você tiver esse repertório cirúrgico, e eu acho que por isso que a gente insiste em... São 3 anos, e 3 anos são massivos. Às vezes não é que você esteja fazendo 3 anos de cirurgia, mas você vê muita coisa. E essas coisas que a gente vê, a gente aprende com o erro dos outros e com, enfim, com o acerto dos outros. À medida do momento que você tem um repertório cirúrgico, você consegue resolver as coisas de maneira mais criativa. E essa criatividade que você precisa desenvolver do ponto de vista cirúrgico, porque nem sempre o que você está encontrando ali na frente, você já vai ter lido em algum livro, você já tenha feito. Muitas vezes são casos absolutamente inéditos e coisas que nunca vi, nunca li, mas a gente tem que resolver na hora como resolver o problema, né? Então, às vezes, a gente para, se conecta com Deus e tenta inventar uma coisa completamente diferente e às vezes a coisa sai de forma bastante fácil. Mas quando eu entro no fluxo, no flow, e às vezes você sabe que eu quero operar rápido. Hoje a gente fez um caso, a gente tinha que estar aqui, fizemos em 20 minutos um descolamento com uma faca, e às vezes entra no fluxo, você não presta atenção, aí você tem uma meningitis, você tem uma situação que não era para ter, mas isso quando a coisa está fora de atenção. Mas quando é atenção plena, e é difícil ter atenção plena durante os 20, 30 minutos, 2 horas, é difícil que ocorra uma complicação. Então, acho que é uma questão de treinamento entre a atenção e desatenção, entre o fluxo, o flow, né, que a gente chama, e a inovação. Aquilo que você faz toda hora sempre igual e aquela coisa que você faz pela primeira vez. Então, você tem que estar atento a essas situações. Com certeza. Realmente é diário isso, né? Até porque a cirurgia de retina ela pode ter vários desdobramentos, cada olho é um olho, cada olho tem uma história, né? Exato. E a gente sabe que nós temos, né, casos desafiadores que mesmo com um sucesso técnico, acaba que a gente não consegue corresponder às expectativas do paciente, às expectativas funcionais. E outra pergunta que surgiu é como que você lida com essa situação no acompanhamento no pós-operatório? Como que você se conecta com o paciente? Como que você mantém essa relação sólida? Para onde você leva o pensamento do paciente quando ele tem uma frustração? Assim, eu gosto de passar para o paciente a informação de que a gente está no mesmo avião. Eu sou o piloto, ele é o passageiro, mas se o avião cair, a gente vai estar ferido, os dois. Então, o insucesso não é uma culpa minha, é uma coisa que acontece e a gente está junto. Eu acho que muitas vezes a gente se sente como responsável absoluto dos fracassos e dos sucessos e, na verdade, não é bem assim. E a gente precisa estar junto com o paciente, no insucesso e no fracasso. Muitas vezes o paciente percebe isso. Quando a gente tem um sucesso e a gente sente a dor junto com ele, ele percebe que a gente está também sentindo essa dor. O que não pode acontecer é a gente se distanciar do paciente, se sentir culpado, ou se responsabilizar e se colocar num lugar completamente distante do paciente. É como se você estivesse na cabine de comando na Terra e o paciente sozinho lá no avião, viajando. Ele vai se sentir sozinho. Então, acho que é importante a gente estar... Essa conexão é importante. E é lógico que a gente tem que fazer uma leitura psicológica do paciente. Existem pacientes que são mais exigentes, ou mais preocupados, e outros que são mais tranquilos, confiam mais. E isso é muito importante, porque a maneira como você aborda o caso vai mudar muito de acordo com o paciente. Pacientes mais exigentes exigem mais prudência. Então, muitas vezes a gente evita fazer um caso porque a gente sabe que pode ser que não fique bom. E isso pode gerar muita frustração. Tem que ser muito honesto, né, com as indicações cirúrgicas.
E eu acho que o que você comentou sobre o repertório cirúrgico, que é muito importante, até para a gente, como você, até hoje na cirurgia, né? A importância de você ver o que está acontecendo, de você ter essa percepção, esse olhar afinado. Eu acho que o repertório que a gente tem, principalmente no primeiro ano do Fellow e na maioria, né, dos primeiros anos dos Fellows pelo Brasil, é que existe também um repertório de pacientes e de perfis de pacientes. Então, acho que desde o começo foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, a sua capacidade de ler o perfil do paciente, até saber como que você vai abordar, se você vai perguntar ou falar alguma coisa com ele fora. E essa conexão com o paciente no pré e no pós é super importante e acho que quanto mais pacientes você atende, também mais seguro você fica e mais fácil fica para você seguir, né? E realmente isso é notável, assim. Verdade. É. E acho que não só na parte cirúrgica, né? Mas também na oftalmologia clínica, você entender o que approach que você vai ter com o paciente, aquele que quer, consegue receber mais informações, mais detalhes, aquele que você tem que abraçar de um outro jeito, mas sempre com muito Com respeito. certeza. Com certeza. Essa semana a gente atendeu um paciente que tem uma degeneração de mácula e a gente vem acompanhando ele com aplicações de anti-angiogênico durante 3 ou 4 anos. E aí ele veio essa semana, eu subi todas as imagens dele para Retina AI, fiz uma análise utilizando o Claude para ver qual era o melhor medicamento, porque entre um medicamento e outro tinha um certo intervalo que era variável, que variava entre 35 e 60 dias. E eu mudei o medicamento, inicialmente a Eylea, depois o Faricimab. E a minha dúvida era qual era o melhor remédio para o paciente. A gente subiu todas as informações, demorou umas 2 horas para fazer essa análise. No Retina AI, depois a gente subiu no Claude e fez análise, e fizemos uma análise estatística e a gente chegou à conclusão de que o Faricimab, para esse paciente especificamente, era melhor. E foi sensacional, porque ele era especialista em dados de matemática, o paciente. Ele adorou ver todo o processo de análise matemática e de regressão linear, enfim, foi muito legal. De fato, eu jamais faria isso com um paciente que tem pouca compreensão do que está acontecendo. Aí o nível de conversa é outro. A gente simplesmente fala que esse é o melhor tratamento e faz o medicamento, mas sem discutir pormenores que não faz nenhum sentido para o paciente. É muita informação que ele tem e ele não vai conseguir absorver. Você tem que selecionar os pontos que são importantes para que ele consiga entender aquilo que você está falando. Com certeza, às vezes a gente acha que a gente tem que mostrar muito conhecimento técnico e para a gente ser o melhor médico possível, mas às vezes realmente é essa percepção do que o paciente quer da gente, dessa comunicação, né? Comunicação clara, às vezes é o que tem de mais valioso. E, doutor, hoje o senhor é uma referência, né? Não só nacional, como internacional. E aquele jovem oftalmologista, estudioso que quer se tornar também uma referência, como que você acha que ele deve se dar esse processo e como ele deve se portar e descrever a sua trajetória? A primeira coisa, ele tem que acreditar nele mesmo. Eu acho que isso é o mais importante. Ele acreditar que ele está certo, está fazendo a coisa correta e não ter medo de ousar ou de tentar inovar, publicar, fazer uma carreira pessoal, individual, fora do que a maioria das pessoas faz. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Mas, mais uma vez, eu volto a falar, eu acho que a pessoa tem que tentar entender o que é o ideal para ela mesma, né? Eu jamais quis ser professor da Unifesp, por exemplo. Poderia ter seguido uma carreira, hoje eu poderia ter sido chefe do departamento, porque hoje as pessoas que estão chefe do departamento da Unifesp são da mesma idade que eu tenho, mas eu nunca me interessei por isso, porque eu acho que essa carreira não teria habilidade, não teria competência, não saberia fazer isso. Não é? Então, acho que é muito você tentar fazer aquilo que é melhor para você e não tentar copiar o que uma outra pessoa está fazendo. Uma girafa jamais vai ser um elefante. Ela pode ser a melhor girafa do mundo, entende? Você pode ser uma bela girafa, mas jamais você vai ser um elefante. E eu acho que isso cria muita frustração, porque a pessoa quer ser o que a outra é, mas sem ser exatamente ter aquele perfil que a outra pessoa tem. Então, eu acho que o sucesso é muito mais você conseguir realizar aquela sua potencialidade máxima. Eu tenho um exemplo de um colega, que é o Rafael Hernani, que mora lá na Bahia. Ele organiza os mutirões de retina, de retinopatia diabética, e todo mundo conhece ele. Ele, de fato, mudou a história natural da retinopatia diabética
na cidade dele, lá na Bahia. E ele é um exemplo de uma pessoa extremamente bem-sucedida naquilo que ela se propôs a fazer, que é organizar esses atendimentos públicos e diminuir a incidência de cegueira por diabetes na população. Uma coisa que eu jamais conseguiria fazer. Então, ele é o melhor que existe nessa área do país, entende? E ele conseguiu fazer aquilo porque ela é da vocação dele. Então, eu acho que é muito daqui a gente tentar encontrar a nossa vocação e fazer o melhor que a gente pode dentro do... Enfim, são tantas possibilidades que acho que a gente tem que encontrar dentro da gente mesmo o que é melhor e não olhar para o outro. Eu acho que isso é o que dá mais trabalho, né? Porque quando você tem que aprender uma técnica, você tem que aprender um diagnóstico, aí é ótimo, tem um livro ali, é sobre isso. Você vai lá e lê e ótimo, check. Mas quando você tem que pensar sobre você mesmo, pensar no seu entorno, pensar nas suas possibilidades, aí dá mais trabalho. Mais trabalho. Mas acho que eu recomendo que todos façam análise. Eu fiz há 20 anos. Eu faço. E é importante isso, você vai se encontrando, né? Eu acho que isso faz parte. A gente não é uma máquina de trabalho, né? A gente é uma pessoa que tem sentimentos, dores, dificuldades, né? Tem muito problema, né? É que eu gosto de falar para os pacientes, todo mundo tem um problema na vida. Ninguém passa nessa vida sem um problema, ou pessoal, ou com a família, ou com... Enfim, não tem como. Não é isso? A maneira como você lida com isso é que vai te diferenciar. Com Se certeza. você vai lidar bem ou não. Isso. Existem outras perguntas aqui que até não estão tanto no contexto, mas foram perguntas também muito repetidas e que surgiram, né, dos ex-fellows. E uma delas é quais dicas mais práticas um pouco para um cirurgião de retina treinar para cirurgia? O que você acha, pela sua experiência, que faz diferença e que todo mundo deveria conseguir fazer? Eu acho que o repertório é o mais importante. É muito mais você saber o que fazer intelectualmente do que na prática da mão. A mão é menos importante. As pessoas acham que tem que treinar a mão, na verdade não, tem que treinar o conhecimento de variações da cirurgia. Então, quanto mais vídeos de cirurgia você assistir, participar de eventos e ver, conversar com as pessoas, eu acho que é melhor. Porque a mão a gente pega, não é uma coisa difícil, entende? Dá para fazer. Então, eu acho que a recomendação é essa, ver cirurgia. E quando você era fellow, professor, como que você se preparava para a cirurgia além de ver? Você tinha alguma coisa que você fazia em relação ao estudo do caso, alguma coisa diferente assim, ou não? Não, assim, na verdade, eu tive a sorte de ter fiz residência na Unifesp 3 anos, mas no terceiro ano nosso, na época, a gente podia escolher a especialização. Foi quando eu resolvi fazer glaucoma e uveíte. E eu tinha todo dia um horário cirúrgico no centro cirúrgico. Então, a gente operava das 8 às 9, todos os dias, durante um ano inteiro. Operava tudo. Glaucoma, catarata, enfim. Depois eu fiz um ano de uveíte com retina. A gente fez bastante vitrectomia. Depois eu fiz mais um ano na escola e depois eu fui para o Canadá. Quando eu cheguei no Canadá, eu já sabia fazer vitrectomia. Então foi muito mais fácil para a gente do que começar do zero, né? Já tinha mão cirúrgica e um repertório de catarata e glaucoma, que eu acho que é muito importante a gente conhecer isso, tanto do ponto de vista clínico quanto cirúrgico. Mas eu não ficava estudando os casos, eu fazia de acordo com o que tinha de orientação na hora. Geralmente tinha orientação, exceto no fellow da retina, tinha pouca orientação, muitas vezes a gente entrava sozinho, na Escola Paulista. Lá no Canadá não, sempre tinha alguém junto orientando e a gente fazendo sempre os casos juntos. Uma vez eu estava lá no final do meu E1 pro E2, dezembro, férias. Todo mundo foi embora de Montreal, eu estava sozinho, o único retinólogo da cidade. Aí descolou uma retina de um médico lá. Aí estava lá o médico e ele com a retina descolada, falou, vamos operar. Botei ele na mesa, operei. Só avisei o meu chefe, ó, operei, sozinho. Imagina, isso não existia. Mas eu fiz. E ficou bem. Então tem que ter um pouco de coragem e tem que ter repertório. Então acho que é isso. Essa história é bem famosa. Todo mundo que passa pelo Canadá ser lembrado. E faltou essa parte da uveíte para você na sua introdução. E falando da sua trajetória, né? Tem alguma coisa que você faria diferente em relação a tempo? Você teria ficado mais tempo no Canadá? Você teria feito alguma coisa diferente nessa sua trajetória, que foi uma trajetória bem completa, né? Você passou um tempo também sendo chefe do pronto-socorro da escola, e
você comenta sobre isso às vezes. Eu acho que fiquei 5 anos de chefe lá, não, 4 anos, na verdade, chefe do PS. Sim, chefe do dia, né? Cada dia tinha um chefe. Então, tem muita experiência também de pronto atendimento, porque é uma loucura. Assim, tem de perfuração a neurite óptica isquêmica, passa por tudo. Né? Então, isso é uma coisa importante. Se tiver a oportunidade de fazer isso, acho que é uma coisa que eu recomendo. Mas, desculpa, qual que é a pergunta? Eu falei do PS. Não, era falando, porque você teve uma carreira bem diversa, né? Faria diferente, é isso. Eu faria mais pesquisa. Eu acho que eu teria começado mais cedo. Eu acho que isso é uma coisa que eu tinha uma certa preguiça. E hoje a gente está mais envolvido em clinical trial. Talvez eu tivesse começado antes. Eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que talvez ter e ver uma outra área que não tem muito no Brasil, é o médico pesquisador que ganha dinheiro com pesquisa e ganha dinheiro no desenvolvimento de produtos e às vezes lança um medicamento e fica rico vendendo o produto que ele desenvolveu. Isso tem muito nos Estados Unidos, na Europa, e no Brasil poucas pessoas vivem de pesquisa ou fazem só pesquisa. Lógico, tem as pessoas que estão começando a fazer agora, o Gabriel lá na clínica, o Fran, o Penha, enfim, tem vários médicos e o Laurentino Bicas, várias pessoas que estão muito dedicadas à pesquisa, mas não é uma coisa muito difundida no Brasil. Eu acho que poderia ser mais difundida. Doutor, você fala de pesquisa, você fala muito de inteligência artificial. Qual uma área assim, de conhecimento específica que você estimula os seus fellows e para quem está ouvindo a gente estudar e se dedicar? Depende de qual é a sua ambição, seu querer, né? Mas acho que hoje inteligência artificial é uma coisa que você tem que saber igual fazer um PowerPoint no slide. Tem que saber usar. Sabe? PowerPoint? Quando eu era residente, os professores da Unifesp não sabiam fazer slide no PowerPoint. Aí eu fazia slide para eles e vendia o slide. Eu cobrava R$1 por slide que eu fazia para eles. Começava a ganhar dinheiro assim. Então, mas hoje não. Hoje eu acho que todo mundo sabe mexer no PowerPoint. Todo mundo tem que saber mexer com IA. Pelo menos o básico da IA. Porque jamais vai saber IA como um cientista de dados. Impossível. Só menos que você se dedique muito. Mas conhecer a IA para você utilizar no seu dia a dia, acho que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente se dedicar. Eu achei muito interessante que você falou que aprende a IA nas redes sociais, eu já ouvi muito podcast seu, do meu chefe, Dr. Caio Regatieri, vocês falam muito de inteligência artificial, então é um ótimo jeito de aprender, né? A gente não precisa ler artigo científico disso, então... porque a gente não vai entender o artigo científico da inteligência artificial, é muito complexo, né? Mas aquela pessoa que está usando no dia a dia, você vê a pessoa, ela lançou hoje uma IA X, e ela fala, mesmo que não seja da sua área, aí você vai, interessante, vou lá ver. E aí a gente vai lá e usa. E aí não deu certo. Beleza. Aí passa a próxima. Isso não para, é constante. E tem pessoas que são dedicadas a isso, vivem fazendo essas redes sociais sobre essas IAs. Então, é importante seguir, acompanhar. Eu acho que é isso. Artigo científico demora muito para aparecer. Né? Hoje em dia, aparece um negócio na segunda-feira de manhã, 2 horas depois eu estou sabendo o que está acontecendo. Então, isso é uma questão de velocidade, né? Outra coisa que eu acho interessante, se eu tiver tempo, é realmente escrever artigo científico. Eu acho que isso é interessante, é muito importante. Eu acho que isso dá uma outra dimensão da compreensão do que está escrito, do que está publicado, conhecer as nuances da ciência, da publicação. Porque às vezes eu tinha ideia, quando eu era residente, aluno, que sempre aquele artigo tinha uma boa intenção e a ciência estava acima de tudo. Na verdade, é o oposto. Existe uma intenção inicial. E aí se desenvolve o trabalho científico sobre isso. Geralmente é isso. E tirando das universidades, aqueles artigos que a gente publica, daqueles casos raros, aqueles estudos pequenos, sabe? Isso tudo bem. Mas quando você pega uma empresa, qualquer que seja, uma indústria farmacêutica que desenvolve medicamento, a ideia inicial já sabe qual é. E eles fazem todo o estudo para tentar provar aquilo. Então, é importante que a gente entenda essa coisa, né? Isso acho que é legal. Então, eu perdi um pouco a ingenuidade, né, que eu tinha quando eu era residente. Hoje, a gente sabe como funciona a coisa, o business, né? Congressos médicos, como a Academia Americana de Oftalmologia, a ARVO, enfim, eu achava que era um congresso para a gente assistir aula.
Não, é um congresso de negócios. É business. Ninguém quer saber de aula. Ninguém quer saber de nada. Quer saber de negócio, como vai lançar a droga, onde vai ser feito isso e aquilo. E é isso. Seja equipamento, seja medicamento, seja tratamento. É negócio. Então, é o congresso que você aprende no floor, no chão, no stand de vendas, no dia a dia, na conversa, no jantar à noite. Não tem nada a ver com as aulas. Ninguém está prestando atenção nas aulas. Total, com certeza. E é isso que faz a roda girar também, né? As coisas se desenvolverem, as demandas aparecerem e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu observo muito, professor, assim, desde que eu entrei no Fellow, né? E também eu e a Clara, né? A gente tem a sorte de estar, através dos nossos pais, indo para congresso há muito tempo. Que o congresso é muito mais também do que só aula, né? O congresso é realmente uma oportunidade de troca para você ver o que a pessoa está falando. Então, na SBO mesmo, teve aquela sessão de retinopatia diabética que você apresentou o seu dia a dia, outras pessoas apresentaram esse impacto, né, na saúde pública através da retinopatia diabética. Mas muitas vezes, se você pega uma pessoa que você sabe que é uma pessoa opinativa, uma pessoa dinâmica, ela vai falar sobre um assunto, mas ela vai colocar a visão dela. Então, daí você consegue pegar, tipo, então ele está fazendo assim, então ele está dando essa palestra longa e ele está focando nisso, então isso deve ser importante para ele. Aí você pode conversar e tudo mais. É muito mais do que algo igual está no artigo científico, que é algo explanativo, né? E isso é realmente interessante. E professor, eu, né, te acompanho aí há muitos anos, mas muito, muito de perto, há uns 2 anos e meio, e eu vejo como as coisas são muito dinâmicas e como você está absolutamente... Eu acho que você está no topo. E aí, uma pergunta que veio dos ex-fellows, e é engraçado como as perguntas se repetem. O que falta conquistar? Eu vou continuar querendo trazer sempre novidades, formar gente, trazer equipamentos novos, sempre puxar um envelope. Essa é a ideia, sempre trazer uma coisa diferente daquilo que está estabelecido. Então, obrigada mais uma vez a todo mundo que está nos ouvindo, mas especialmente ao meu chefe. Eu tenho muito a agradecer a ele ainda vai ouvir muito de mim. Mas obrigada pelo seu tempo, professor, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E como a Clara disse, eu também queria muito agradecer ao Dr. Oswaldo Moura Brasil, o Dico, fazer parte desse projeto, foi uma experiência muito engrandecedora pelas trocas e pelas pessoas que a gente teve acesso. E isso faz a gente perceber o poder de uma comunidade, né? De uma sociedade forte e de uma gestão realmente com visão. Então, muita gratidão ao Dico por ter acreditado no nosso potencial, né, Clara? E por ter nos permitido ter esse espaço. Foi realmente um privilégio. Muito obrigada. Obrigado, Clara. Obrigado, Carol. E o Dico, de parabéns, porque ele realmente conseguiu trazer a SBO para um patamar extraordinário. Acho que nunca na história teve tanta importância, uma sociedade que é centenária, né? A gente teve a oportunidade de participar esse ano no evento e trazer vocês, que são brilhantes médicas e com certeza levaram o nível da SBO jovem para uma coisa que jamais tinha sido feita. Parabéns. Obrigada. Obrigada.